foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor, nestes termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como soe acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi a linguagem do Senhor, olha que interessante, né? A linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculo do Senhor. O que é argila, ou em algumas traduções, o que é o barro em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Olha que interessante, né? Deus fala de uma linguagem, essa linguagem que Deus trouxe para Jeremias, que nós somos um barro, né? E esse barro precisa de um oleiro. E aí, nessa palavra, vários ensinamentos, né? Mas eu quero partilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração. E o primeiro ponto, né, é que todo barro, para poder ser modelado, precisa de um oleiro. Então, é como nós precisamos entender que na nossa vida nós somos dependentes do oleiro. E o oleiro é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E lá em Lucas, Jesus diz assim: quer seguir? Renuncie a si mesmo. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 22. E é desafiador, né? Nós nos permitimos, porque nós precisamos nos permitir ser moldadas pelo oleiro. Então, cada uma de nós, para que nós verdadeiramente possamos ser esse vaso, né? Esse vaso bonito para um propósito, para uma missão, nós precisamos nos permitir ser conduzidas, manuseadas, dirigidas, guiadas por um oleiro. E o único oleiro é Jesus Cristo. E junto do oleiro, né, quando a gente percebe o processo, né, como o oleiro vai manuseando o barro, a argila, ele tem algo que ele utiliza na argila, enquanto ele amassa a argila, é a água. E a água, Deus falou assim, que é o Espírito Santo. Então, todas nós precisamos, somos dependentes de Jesus, do Espírito Santo, para nos modelar, para nos refazer. Então, nesse o que é Jesus Cristo. E é tão interessante, né, que algumas podem olhar para trás, como eu, que era um vaso torto, um vaso todo arrasado, e não era o oleiro Jesus Cristo quem me conduzia. Não era ele, eu não estava nas mãos dele. Por isso que o vaso estava daquele jeito, né? Encontrei o olheiro, reencontrei o olheiro, com certeza é difícil. A gente nos permitir fazer de novo exige um processo, que eu já vou falar desse processo, que é um processo de dor, mas que vai nos fazer ser esse vaso, né, para poder ser utilizada para algo específico, para algo que Deus tem para você. Um outro ponto, né, que eu quero falar é sobre para que a gente possa passar por esse. Precisamos de uma olaria. Ninguém consegue, né? Primeiro ser modelada, uma argila, o barro, ele primeiro, para ele poder ter a forma de, né? Para que ele possa ser manuseado e se tornar um vaso.
Mas o olheiro, ele precisa de um lugar, ele precisa de uma olaria. E aí eu quero fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Qual é a sua olaria? Aonde, aqui na palavra de Jeremias, ele diz, falou para Jeremias, vai e desce à casa do oleiro e ali te farei ouvir a minha palavra. Então, a olaria é o lugar onde a gente ouve a Deus, onde a gente ouve a palavra de Deus. E a minha olaria hoje é o Rosa de Saron. É onde eu sou forjada, modelada, né? Se o Senhor vai lá e restaura, aonde é a sua olaria? Como é importante a gente ter uma olaria. Deus deu uma olaria para cada uma de nós. Às vezes a gente está tão perdida que a gente vai em 500 mil olarias e a gente não consegue ter as digitais de Jesus. A gente não consegue ter forma. A gente não é forjada no carisma. A gente não tem autenticidade. É importante, irmãs, que cada um de nós possa encontrar e discernir com o Senhor. De novo, me ouvindo? Então, estão me ouvindo? Fazendo a edição, estão me ouvindo? Glória a Deus. Sim, sim. Caiu, mas voltei em nome de Jesus. A palavra mais esperada para o coração de vocês, porque Deus quer fazer mulheres novas para esse tempo. E o inimigo não vai deixar. Não, ele tá, sabe? Quando eu acordo, ele fica enfurecido porque eu acordei. Mas, enfim, então todas nós precisamos de uma olaria. Será que hoje você tem uma olaria para ser cuidada por Deus? Para ser cuidada por Deus? Será que onde você está verdadeiramente a olaria que o Senhor tem para cuidar de você? Para te fazer um vaso? Para te refazer? Isso é muito importante, minhas irmãs, porque a olaria, Deus tem uma olaria para cada uma de nós. E muitas vezes a gente hoje se vê como um vaso torto porque a gente não tem uma olaria só. A gente vai, em cada momento a gente está num lugar recebendo, entende? Cada uma de nós tem um dom, tem um talento, tem um carisma específico que Deus nos deu. E aí nós precisamos dessa olaria para nos permitir ser moldada, forjada, lapidada, prensada, para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Então fica aí a reflexão se verdadeiramente vocês têm uma olaria. E Deus vai trazer. Quem não tem, em nome de Jesus, Deus vai trazer essa olaria, porque vai ser um lugar precioso, vai ser um lugar de muita dor. Que a olaria não é um lugar, né, que a gente tem festa. Processos para nós cumprirmos o propósito de Deus. E eu tenho certeza que quem ainda não tem essa olaria, o Espírito Santo vai trazer essa olaria para que você possa permitir que o Senhor te faça de novo, para a honra e glória dele. E um outro ponto é o processo, nesse processo de restauração, né? É óbvio que tem um processo de mudança que dói na gente, não é verdade? Quando a gente precisa mudar, quando Jesus fala assim, me segue, Vanessa, mas renuncia a ti mesmo. Ele está dizendo para mim assim, olha, tudo que você foi construída ou deformada, eu vou fazer de novo. E nesse fazer de novo não é fácil. Muitas vezes a gente não quer. A gente está quase sendo refeita, mas a dor é tão grande que a gente prefere desistir. Ou a gente troca de olaria, né? A gente vai ficando em cada hora numa olaria e a gente não consegue ser um vaso. A gente está sempre sendo argila, o barro, mas nunca um vaso com propósito, cumprindo a missão. E Deus quer que cada uma de nós possa ser refeita para cumprir um propósito. Talvez você nem sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão que você tem. Talvez você diga para mim, Vanessa, eu não sei nem quem eu sou.
Eu vou para a igreja, mas nada eu consigo me encontrar. Talvez não seja. O lugar que Deus quer te forjar, talvez não seja aí. Mas Deus vai trazer esse lugar. Porque o olheiro, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. E aí, essa mudança não pode ser só de fora, né? Tem a mudança externa e tem a mudança interna. A mudança externa é muito fácil, não é verdade? A gente muda, a gente quando está na igreja, uma das coisas que a gente logo veste é a capa, a máscara da santidade, né? Assim, quando a gente começa a caminhada da igreja, a gente fala diferente na igreja. Às vezes em casa a gente fala gritando, mas na igreja a gente fala com uma docilidade. É mentira, irmãs? Fala a verdade. Ninguém consegue falar grosso na igreja. A gente, a paz de Jesus, irmã. Eu recebo muita mensagem, né, gente? Eu não dou conta. Hoje uma menina até ficou brava comigo porque eu li de manhã cedo e só respondi quando eu acabei, 6h30, depois do terço. Ela ficou brava, saiu até... Enfim. Aí fica assim, a paz de Jesus e o amor de Maria. A gente muda até o vocabulário, não é verdade? A gente aprende um vocabulário catoliquês, que a gente sabe tudo, a paz. Glória a Deus, irmãs, a paz. Isso é só externo, irmã. É só externo. Primeiro problema na igreja, a gente sabe como a gente está, né? Não? A paz de Jesus já não é. Eu lembro uma vez que eu estava... A Juliana deve lembrar, né, Juliana? Que o Marcelo da rádio, eu tinha um programa, eu e Juliana na rádio, Mulheres Virtuosas, ele falou que tinha ido, não sei aonde, numa oração. E aí, quando acabou, todo mundo feliz, a paz de Jesus. Quando chegou no estacionamento, começou o demônio a atacar em todo a paz de Jesus, entendeu? Porque é uma mudança só externa. E a externa é muito fácil, irmãs. Agir como Jesus é muito fácil, porque a gente vai racionalizando. Agora, quando eu chegar na igreja, eu ver o... A gente cutuca o marido quando tá brigada, dá um sorriso pro padre. Eu obrigo a minha filha a falar com o padre, vai dar bom dia pro padre. Ela vai lá dar um bom dia amarelo pro padre Bruno, mas eu faço ela dar. Tô ensinando, ensino os filhos pro caminho do Senhor, tô ensinando. E a mudança externa é muito fácil, irmão. Eu lembro da aqui, né? A Vavá é do movimento, é a secretária do movimento, ela é muito engraçada. Uma vez ela falou assim: eu entrei no movimento, o tamanho de vestido era 1, agora já tá comprido. Foi numa festa judaica, vocês lembram, né, menina? Eu não sei nem se ela tá aqui, pra gente rir. A gente muda a forma de vestir, eu tenho roupa, não, eu sempre uso mais roupa comportada, né, gente? Eu já não sou mais aquele vaso deformado, agora eu sou um vaso, né? Tô aqui, na luta. Mas a gente muda a forma da gente falar. É lindo, a gente fica uma bênção para os outros. Mas será que dentro a mudança interior é a mais desafiadora? Os frutos do Espírito Santo em nós são o grande desafio, irmãs. A mudança externa é muito... Como é que você se vê hoje? Mudada mais externamente, tá mais bonita, mais feminina, bota saia, faz o cabelo, maqueia, ou você se vê, talvez você não esteja nem tão mais feminina, mas por dentro você fala, Vanessa, a mudança comigo está sendo de dentro para fora. Eu estou me sentindo tanto em paz, sabe? Eu não faço unha, Vanessa, mas a paz de Jesus, o amor de Jesus, e assim, eu estou de um jeito que meu marido nem me reconhece mais, meus filhos nem me reconhecem mais, porque a mudança interior é mais difícil, irmãs. Por isso que a gente precisa do olheiro, por isso que a gente precisa de uma olaria. A gente precisa. Nós somos dependentes. Porque se deixar, a gente só fica como sepulcro caiado. A gente fica super santa por fora, mas por dentro, quando vier, né, o tempo da tribulação, a gente começa a ver como nós verdadeiramente estamos. E aí... Para esse processo, eu vim trazer rapidinho o processo, né? Que quando a gente chega como argila, como barro, na olaria, aí que começa, né, irmãs? E aí é muito engraçado que eu ouvi, no final eu vou botar um vídeo para vocês, de um oleiro falando, que quando a argila, o barro chega na olaria, eles chegam como os torrões. Eu falei, gente, eu era esse torrão, sabe? Meninos, torrões horrorosos. Eu era aquele jeito, um torrão. E aí o primeiro processo, eles colocam dentro de um tanque cheio de água. Olha que lindo. Porque eles precisam da água. E aí me remeteu ao Espírito Santo, não é verdade?
O quanto, quando a gente chega na olaria, o quanto a gente precisa ser batizada pelo Espírito Santo. Como nós precisamos ser inundadas pelo Espírito Santo, porque senão a gente não vai suportar. Porque depois desse processo, irmãs, aí que vem. Você acha que está pior mergulhada? Aí que vem um outro processo, que é o processo. Gente, quando eles colocam dentro daquele saquinho, o barro, a argila, eles tiram um pedaço, o oleiro, e começa a amassar. Amassar. Sabe aquele momento quando a gente está com Deus? No início é tudo bom, né? A gente está dentro da água. Glória a Deus, a gente louva, a gente adora. Mas aí chega o tempo que Deus começa a amassar a gente, né? Porque esse amassar que precisa começar a fazer de novo, né? E aí dói. Amassar é bom? Não, não é bom, não. Não é bom. Muitas vezes a gente não suporta esse amassar. E quando o oleiro está amassando o barro, ele encontra umas pedrinhas. E ele precisa tirar essas pedrinhas, sabe por quê? Porque essas pedrinhas, quando o vaso já estiver feito e seco e for para o forno, as pedrinhas quebram o vaso. E aí, né, eu falei, gente, quantas pedrinhas o Senhor tirou de mim? São os nossos pecadinhos, né? Aqueles pecadinhos que a gente acha que não tem. Tira até pedra que a gente nem sabia que tinha, gente. A gente nem sabe, às vezes, as coisinhas que estão dentro da gente e que impede da gente verdadeiramente ser esse vaso novo. E aí ele vai amassando e vai arrancando as pedrinhas. E vai arrancando. E aí pode ser as nossas más inclinações, né? Aquilo que a gente sente quando a gente vê uma irmã, às vezes, né, que é diferente da gente, inveja, julgamento, e Deus vai tirando, porque ele precisa tirar isso da gente. A gente precisa permitir que o Senhor tire. Porque vocês estão percebendo que a mudança interior ela é muito mais desafiadora e muito mais difícil do que a mudança externa. A mudança externa é fácil, gente. É muito fácil. Mas aí as pedrinhas, né? E ele vai amassando, vai amassando, vai amassando, vai amassando. A gente sente dor, a gente não aguenta. A gente quer sair da olaria, a gente quer fugir da igreja, a gente não aguenta o padre que está amassando a gente. Né? Precisa amassar, gente. Precisa arrancar. A Juliana está rindo. Juliana, você está numa massa ou já está no outro processo que eu vou falar agora? E aí a gente precisa permitir tirar esses pecadinhos, sabe? Aquelas fofoquinhas, fala da irmã, fala do irmão. Não tem gente que fala mal dos outros em nome de Jesus. Olha, Vanessa, gente, quando falo, eu fico nervosa. Eu falo, ai, Senhor, tira a pedrinha do ranço de mim. Porque a gente fica com ranço da pessoa, né? Não, olha, eu vou falar porque eu acho... Não, irmã, deixa o Senhor tirar essa pedrinha, né? Vamos confiar no Espírito Santo. E é um outro processo, que é um processo quando a gente vai para aquela rodinha, sabe? Para onde ele começa a nos modelar. E nesse processo, mesmo no primeiro processo de amassar, ele sempre vai trazendo a água. Porque mesmo diante, né, de um processo doloroso, de permitir que o Senhor vai nos amassando, né, para preparar a gente, ele traz a água, né? Que é o Espírito Santo, que é o refrigério. Ele não deixa a gente sentir dor. Tem momentos que vem aquele refrigério, né? Vem aquela pessoa amiga, vem aquela, né? Vem um padre querido, vem uma psicóloga maravilhosa. Deus manda o refrigério para nós. Tem aquela irmã, né? Que no nosso movimento a gente chama de Barnabé, que nos encoraja, que não nos deixa desistir. Irmã, dói, mas vai lá. Continua, deixa o Senhor. É o refrigério, é o Espírito Santo trazendo refrigério para nós. E aí, quando a gente está lá na roda, naquele aparelho que o olheiro começa a modelar, né? A trazer, a prensar, às vezes ele prensa, aí ele vai lá dentro, aí arranca para modelar, dói também, né? Mas a gente precisa desse processo. É um momento que ele deixa as digitais dele em nós, a forma que ele quer que cada uma de nós seja. E aí depois que está lá, né, modelado, a gente está modelada, aí tem um momento de paz. Sabe
aquele momento que a gente vai... Aí ele pega o vaso e coloca na sombra para secar. É aquele momento que nada de ruim acontece. A gente fica feliz. Mas aí, para o vaso finito, olha o último processo. Eu lembrei de muitas irmãs. É o processo do fogo. Os vasos vão para o forno. E quanto mais quente, mais bonito o vaso fica. Talvez hoje você esteja no forno. Sabe, aquele momento assim, que você acha que não vai suportar, que você chora. Mas é o momento que Deus colocou você dentro do forno para você ficar mais bela, sabe? Porque não tem, né? Não tem sabedoria. Não tem. Sem tribulação. Quanto mais... Eu fico até com medo. Às vezes eu passo por uns momentos bem difíceis. Eu falo, meu Deus, o próximo vai ser pior, tenho certeza. Se eu passei desse, Jesus do céu. E eu me vi nesse forno, sabe? Em qual momento, qual processo, qual parte do qual nível, qual etapa desse processo você se encontra. Talvez você está aquele torrão que precisa do Espírito Santo. Talvez você não tenha nem olaria. Você precisa de um lugar para você ser moldada, cuidada, restaurada, forjada, sabe? Talvez você nem tenha esse lugar ainda e o Espírito Santo precisa te levar para essa olaria, para que você possa ser, sabe, ser refeita pelo oleiro. E a olaria é o lugar que nós ouvimos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus, recebemos o Espírito Santo. E nessa parte, né, todas essas etapas sempre tem os relacionamentos, né? Como os relacionamentos da olaria nos ajudam nos processos, né? Quantas pessoas são aquelas que vão tirando as nossas pedrinhas, né? Eu sou boa nisso, né? Eu sou boa nisso! Quem me conhece sabe. Eu adoro arrancar as pedrinhas. Ficam com raiva, não tem problema. Daqui a pouco o refrigério vem. O Espírito Santo acalma. Mas eu sei que é importante, porque eu também, muitas pessoas nos meus relacionamentos, eu digo, né, eu partilhei com uma irmã essa semana do movimento, que é uma amiga pessoal também, eu falei para ela como ela está me ajudando a confiar em amizade, porque eu não confiava, gente. Olha que Deus engraçado. Ele me traz para o Ministério de Mulheres para eu ser o quê? Curada. Então, a olaria é um lugar que nós somos curadas. Não é fácil. Se você está no lugar que está todo mundo dizendo que você é uma benção, irmã, você não está na olaria certa. A olaria certa, para que você possa ser um vaso novo, para que você possa ser um vaso bonito, você precisa passar por esse processo. Você precisa passar por um processo. Não é fácil. Porque a gente tem uma tendência, né, a sair. A gente não quer ser confrontada. A gente não quer tirar essas pedrinhas. E essas pedrinhas, se tiver essas pedrinhas, na hora que o vaso já está seco e o oleiro colocar dentro do forno, as pedrinhas vão quebrar. E aí o que acontece? Quebra o vaso e aí volta de novo. No momento que a gente está, essa pandemia, a gente pode perceber que hoje nós estamos dentro do forno. E só vai sair um vaso novo desse tempo quem se tirar essas pedrinhas, porque senão está quebrado. Nesse tempo já está quebrado. Quantas irmãs de caminhada de outras olarias, não são nem do Rosa de Saron, e que eu já vejo que entrou no forno, já está quebrado, já tem que refazer. Precisa voltar para o processo. Precisa voltar para o processo. E aí, a gente também, né, para finalizar essa reflexão, o processo muitas vezes nos fere, né? A gente não suporta o processo, a gente sente dor, a gente chora, a gente bate perna, a gente fica criança às vezes, né? Porque é difícil às vezes. E quando arranca as pedrinhas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, dói demais. A gente às vezes se vê invejosa. Não é verdade? A gente tem inveja da irmã. A gente fala, ai Deus, eu tô com inveja dela, como eu queria ter uma roupa assim, como eu queria ter uma casa assim, É inveja, irmã. A gente não existe inveja branca. Inveja é inveja. E é uma pedrinha que precisa ser retirada.
Porque em algum momento essa pedra vai te quebrar. Mas o propósito que Deus nos tem, por exemplo, ele tinha esse propósito, todo esse processo que eu vivi. E hoje, no propósito que ele me colocou com as mulheres, eu nunca me imaginei falando para mulher, talvez eu me imaginasse, sei lá, nem sei aonde, com criança, que eu amo criança, eu já fui catequista. Mas nunca na minha vida eu imaginei que o meu propósito era o lugar que ia me curar. O propósito nos cura. O lugar que Deus tem para cada uma de nós é o lugar que vai nos curar. E muitas vezes a gente, nesses relacionamentos, dentro da olaria, né? Porque cada uma está de um jeito. Chega um vaso torto, chega um vaso quebrado, chega um vaso bonito, já pronto para nos ajudar, chega um vaso que está rachado. E cada um precisa ser trabalhado de um jeito. Às vezes o vaso torto não gosta do vaso rachado, que acha que ele está mais bonito que eu. Não é assim? Esse vaso... Quantas vezes, né, eu olhei lá, quando eu estava com as pedrinhas, eu olhava as pessoas cantando, eu sentia inveja, porque eu queria cantar. Hoje eu não tenho mais inveja. Hoje eu já entendi que não é o meu chamado, porque eu ia me perder. Mas quantas vezes eu tive inveja de alguém que cantava? Porque eu queria cantar, gente, mas eu não canto nada, sou desafinada. Mas às vezes, quando eu prego, já viram, né? Eu canto. Teve uma vez que estava a Maíra Jabe. Gente, que vergonha. Mas não foi, Juliana? Cantei, ela estava lá assistindo. Ainda falei, meu Deus, a Maíra Jabe está aqui, tô com vergonha, mas eu cantei. Então, hoje... E aí, para finalizar esse momento, eu queria trazer uma outra reflexão, porque muitas vezes, né, irmãs, a gente olha para o outro, a gente não sabe, a gente não tem uma visão de qual vaso aquela irmã é, aquele irmão é. Assim como nós precisamos do olheiro, aquele irmão também precisa do olheiro. Talvez você conviva com uma pessoa que te desafia o tempo todo, uma pessoa que te estressa, né? Uma pessoa que você não queria estar, mas você precisa estar. Ou talvez, né, alguém que te feriu, alguém que te traiu. Grupo, né? Mas nós precisamos hoje mudar o nosso olhar, né? Hoje, nessa noite, Deus quer trocar, mudar o olhar de cada uma de nós, para que quando a gente possa, né, digerir essa palavra, entender os processos, né, para se tornar um vaso bonito, nós precisamos olhar para os nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos causam dor, para aqueles que nos machucam, como também um vaso. Talvez um torrão de barro que precisa ser encharcado pela água. Talvez já esteja sendo amassado pelo olheiro. Talvez esteja no processo de arrancar as pedrinhas, porque nesse processo também não é fácil não, né? A gente se vê, até coisas que a gente só vê no outro e a gente se vê, gente, dói demais. Porque a gente vê os defeitos do outro, mas quando a gente vê o nosso, a gente às vezes fica meio, né? Eu tenho isso, eu não tenho isso não. E aí me lembro, né? Não sei se foi Freud, depois a Sônia até pode me corrigir, mas eu vejo que foi Freud que falou, não sei se foi Freud. Quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo. E muitas vezes, né, a gente vê no outro aquilo que está em nós. São as pedrinhas que nós precisamos permitir que o Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos tirar, e para que cada vez mais se levante mulheres novas, mulheres com as digitais de Jesus, mulheres modeladas por Jesus, para cumprir o propósito que o Pai designou para cada uma de nós. Porque o vaso sai do forno e está bem bonito, né? A gente pode pintar o vaso, a gente pode colocar flores, a gente pode colocar azeite, a gente pode colocar água. Aí a gente pode botar o que a gente quiser, mas o vaso ele foi feito para algo específico, assim como nós. Então eu gostaria que agora cada uma de nós fechasse os olhos, né? E começasse a ir digerindo, né, essa palavra. O que Deus quer falar com cada uma de nós? Qual é o vaso que hoje você se vê? Em qual processo você se encontra hoje?
Talvez você hoje esteja nesse momento mais difícil de que Deus está arrancando essas pedrinhas, esses defeitos, essas inclinações que você tem. Mas hoje o Senhor quer dizer para você, filha, você é frágil. Um vaso, ele pode ser bonito, mas ele é frágil. Você é frágil. Você precisa de mim. Você precisa que eu esteja junto de ti. Mesmo que hoje você se encontre rachadinha, eu quero te refazer. Eu vou te refazer tantas vezes quanto for necessário. Porque eu não desisto de você. Eu quero que você cumpra uma missão que eu te dei. Você nasceu com um propósito. Vá pedindo ao Espírito Santo, eu quero ser esse vaso novo. Essa mulher cheia, modelada, refeita pelo olheiro, por Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração. Como eu tenho dificuldade, Espírito Santo, de ser misericordioso para outros vasos que também precisam de ti, que precisam passar por esse processo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre o meu interior, me faz nova. Cura as minhas feridas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo ao Espírito Santo. Vai pedindo ao Espírito Santo. Hoje o Senhor quer derramar, né? Já está derramando com essa palavra aos corações. O Senhor está derramando um bálsamo de cura na vida de cada uma de nós. E no tempo oportuno, Deus vai fazer você um vaso bonito, onde todas as pessoas não vão nem reconhecer a beleza desse vaso. Então, vai pedindo ao Espírito Santo, me amassa. Se você estiver nesse processo de amassar, Espírito Santo, me amassa. Mas arranca essas pedrinhas, arranca esses pensamentos, arranca esses sentimentos. Arranca, Espírito Santo. Vai falando para o Espírito Santo aquilo que ele te revelou, que precisa ser arrancado de você. Vem, Espírito Santo, arranca de mim a fofoca, esse olhar pessimista, essa inveja que eu sinto, Espírito Santo. Vem, arranca de mim, Espírito Santo. Essa comparação. Vai pedindo ao Espírito Santo. Talvez você já esteja na rodinha. Deixa o Espírito Santo modelar você. Deixa o Espírito Santo. Talvez a forma que o Espírito Santo hoje está te revelando, que ele está te moldando, é através de algum relacionamento que você acha de desafiador. Como o Espírito Santo nos modela, nos forja através dos relacionamentos. Quanto mais difícil é o relacionamento, mais modelada você fica. Mais as digitais de Jesus passam a ficar em ti. Então, vá pedindo ao Espírito Santo, venha com o teu Espírito para que eu suporte esse processo, Espírito Santo. Que você esteja secando na sombra e que você já peça ao Espírito Santo agora para ir te preparando para o forno que você vai entrar. Porque talvez você não esteja passando por nenhum desafio, mas para todo mundo chega. O forno chega para todo mundo. Para todas nós, o forno chega. E só vamos sair do forno. Quanto mais quente, irmãs, quanto mais quente, mais bonito fica o vaso. E que nós possamos, né, ter misericórdia de todos aqueles, né, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Talvez não aqueles que não estão permitindo que o olheiro possa, né, preparar, modelar, cuidar. Que a gente possa ter misericórdia, irmãs. Que a partir de hoje nós corrigir a nossa
visão. Nos dê uma visão nova para todos aqueles que convivem conosco. Que nós somos o vaso. Não são só as mulheres, não. Todos os filhos são os vasos. Então, agora feche os seus olhos. E agora, Deus me deu essa canção, né? E através dessa canção, vá pedindo ao Senhor essa cura que você precisa. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Esse chamado de Deus. Vinde, voltemos ao Deus, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele pode nos sarar. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos eternamente. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Pode há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim, restaura a filha de Sião. Amém. Agora eu gostaria de pedir eu nem vou dar a palavra, porque já está um horário avançado, né? Nós tivemos muitos desafios, mas hoje essa palavra que Deus ministrou no meu coração, eu trouxe para curar, né? E sarar a vida de cada uma de vocês. Amém? Leninha, minha irmã querida, vamos fazer a oração final, né? Nós temos que digerir essa palavra durante toda essa semana, né? E permitir que o Senhor possa, né, estar aí como o olheiro em nossas vidas. Essa noite, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa palavra, Jesus. Que nós possamos ser, Senhor, esse vaso em tuas mãos, Senhor. Senhor, a gente não conhece o coração dessas irmãs do grupo, mas tu sabes, Senhor, como se encontra cada coração, Jesus.
vai moldando, Jesus, cada vaso, Senhor. Assim como você está refazendo, Jesus, a minha vida. Assim como eu cheguei só os caquinhos, Jesus, de volta na sua presença. E tu tá me refazendo, Jesus. Refaz cada irmã, Senhor. Senhor, nesse momento eu te peço, Jesus, vem ao auxílio de nossos corações, Senhor. Nos dê uma ótima semana na sua presença, Senhor. Vem nos abençoando, Jesus, nos curando. Vem nos modelando, Senhor. Que nós chegue, Jesus, a ser esse vaso lindo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Molde, Jesus, molde cada uma de nós, Senhor. Aquela com a sua necessidade, Jesus. Eu também estou num processo, Senhor, sendo refeita, Jesus. E eu estou aqui para te louvar e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Venha refazer cada irmã, Jesus. Venha ao auxílio de cada uma, Senhor. Assim conforme elas precisam de ti, Senhor Jesus. Venha ao auxílio delas, Senhor. Já te entrego essa semana, Jesus. Já te entrego essa palavra que foi maravilhosa, Senhor. Te entrego a Vanessa em suas mãos. Ó Deus, que tu venha abençoar cada vez mais e mais a vida dela. Que ela não pare, Senhor, porque o inimigo não quer que ela prossiga. Mas tu, Jesus, queres que ela prossiga, Senhor. Porque cada dia tu dá uma chance nova para ela, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Deus, o guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Uma ótima noite para vocês, meus amores. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.